Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Boa noite. Mundo chega a 1 milhão de mortes pelo novo coronavírus. Estados Unidos e Brasil são os países com maior número de óbitos. Apesar de ainda alta, a média móvel de mortes no Brasil é considerada estável. Por dia, cerca de 700 pessoas ainda perdem a vida por causa da Covid-19. Procuradoria-Geral da República arquiva a apuração preliminar sobre Jair Bolsonaro e os 2 filhos. PGR afirmou não haver elementos que justifiquem investigação formal motivada por exclusão de perfis ligados a gabinetes da família. Auxílio emergencial. Começa amanhã pagamento da primeira parcela adicional de R$ 300 a 27 milhões de brasileiros. O Ministério Público Federal entra com recurso para que haja decisão sobre afastamento de ministro do Meio Ambiente. Para procuradores, permanência de Ricardo Salles no cargo pode trazer consequências trágicas à proteção ambiental, especialmente à Amazônia. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta. É logo depois de um rápido intervalo. O retorno presencial das aulas na capital paulista só deve ser definido em novembro. A partir do mês que vem, as escolas só poderão funcionar para atividades de reforço e aulas extracurriculares. O secretário de Saúde, Edson Aparecido, confirmou que a cidade vai aguardar o resultado de um censo sorológico. Vão passar pelos exames 770 mil pessoas, entre professores, funcionários e estudantes da rede municipal. A coleta dos testes começa na próxima quinta e os resultados devem ficar prontos em 40 dias. O anúncio deve acontecer após o dia 10 de novembro e vai valer tanto para a rede pública quanto para a privada. Até lá, as escolas da cidade só poderão funcionar a partir de 7 de outubro para atividades de reforço e aulas extracurriculares. Pelos inquéritos realizados até agora, 18,4% dos estudantes tiveram contato com o novo coronavírus, mas 70% não apresentaram qualquer sintoma da doença. A prevalência entre professores foi de apenas 7,2%. O temor é de que o contato de alunos assintomáticos coloque em risco a saúde dos servidores. E o país tem registrado estabilidade na média móvel de mortes pela Covid-19. O número está abaixo dos 700 óbitos diários. Hoje fez 6 meses da primeira morte por Covid na capital mineira, Belo Horizonte. Ao todo foram mais de 1.200 vítimas na cidade, a maioria idosos que possuíam outras doenças, de acordo com a Secretaria de Saúde. Ainda assim, o índice de mortalidade pelo novo coronavírus em BH é baixo, apenas perde para a capital Florianópolis. São 48 óbitos por 100 mil habitantes. E a discussão sobre a volta das aulas presenciais continua. O prefeito Alexandre Calil, do PSD, afirmou que ainda não há data para isso e ressaltou que o cenário é de uma crise endêmica. Daqui a um pouco você vai abrir mais um pouquinho do bar e não vai abrir a escola. Não. A escola está provada aqui e no mundo que é um antro de contágio. Segundo a gestão, 14 milhões de reais foram investidos na adequação para a reabertura das escolas em Belo Horizonte. E o trabalho remoto está ocorrendo com a entrega do material aos alunos. A prefeitura não enxerga o momento propício para o retorno das aulas do ensino fundamental, porque afirma que os números ainda não são adequados. O cenário ideal, de acordo com a Secretaria de Saúde, seria 5 casos de infecção a cada 100 mil habitantes. A decisão sobre manter as escolas fechadas também vale para o Colégio Militar, que chegou a abrir a unidade. O impasse está na Justiça Federal. Já o governador Romeu Zema, do Novo, autorizou o retorno do ensino presencial a partir de 5 de outubro, para os municípios que se enquadram na chamada Onda Verde, com indicativos recomendados pelo Minas Consciente. São 217 cidades aptas a retomar com a educação infantil nas unidades de ensino. A capital BH não aderiu ao programa e segue orientações baseadas em seu comitê de enfrentamento ao vírus. De acordo com dados da média móvel de mortes no estado, Minas demonstrou estabilidade na curva da doença, assim como a Bahia.
Mas, mesmo assim, foi anunciada a interdição de 4 praias de Salvador pelo prefeito ACM Neto do DEM. Segundo ele, porque foram registradas cenas de descumprimento dos protocolos de segurança. Das praias da Boa Viagem, de Cantagalo, da praia de Amaralina e também de Piatã, ali principalmente na altura dos coqueiros de Piatã. Nós vamos fazer a interdição física dessas praias, nós vamos colocar a Guarda Civil Municipal e os fiscais da Prefeitura para acompanharem o dia a dia dessas praias. Se tudo der certo, a gente, com certeza, daqui a uma semana pode voltar a liberar essas praias. Cada um fazendo sua parte, a gente continua avançando com segurança e cuidando do mais importante, do que é essencial, que é a saúde da vida das pessoas. Mais de 2.600 pessoas não resistiram ao vírus na capital baiana. E logo mais na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde, fala sobre a expectativa da vacinação contra a Covid-19 em São Paulo, o fechamento dos hospitais de campanha e a diminuição dos números de casos e óbitos pela doença. Não perca daqui a pouco. A polícia cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de São Paulo e na Secretaria Estadual da Saúde. A Operação Raio X apura desvios de dinheiro público na área da saúde. A ação foi encabeçada pela Polícia Civil de Araçatuba, no interior paulista, e faz parte de uma operação realizada em conjunto com o DEIC, o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal do Pará. Foram convocados 816 policiais de todo o estado paulista, 204 viaturas e 2 helicópteros, além da participação de 30 promotores de justiça. Ao todo, são 57 mandados de prisão temporária e 237 de busca e apreensão em todo o país, sendo 180 em São Paulo. Além da capital, foram feitas buscas em Carapicuíba, Osasco, Birigui e Penápolis. Na capital, o alvo na Câmara Municipal é um funcionário do gabinete do vereador Eliseu Gabriel, do PSB. O vereador não é investigado. O parlamentar disse que o funcionário, cujo nome não foi revelado, foi exonerado e que só será readmitido ao fim da investigação se for inocentado. Já na Secretaria Estadual de Saúde, os alvos foram uma médica e uma advogada funcionárias da pasta. As duas também não tiveram os nomes divulgados. A investigação durou cerca de 2 anos e apontou indícios de um sofisticado esquema de corrupção que incluía agentes públicos e empresários. A suposta fraude envolvia uma organização social, OS, que administra hospitais e clínicas em todo o país. Os donos, que não tiveram os nomes revelados, são suspeitos de pagar propina para obter contratos, na maioria das vezes superfaturados. Os envolvidos responderão por falsidade ideológica, fraude em licitações, peculato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e ainda organização criminosa. Pela rede social, o governador João Dória, do PSDB, diz que determinou ao secretário de Saúde, Jean Gorenstein, um pente fino para apurar contratos com organizações sociais. Ele escreveu que não vai tolerar que o Estado seja vítima de inescrupulosos. E no Pará, o governador Helder Barbalho, do MDB, também foi alvo de buscas da Polícia Federal. 2 secretários e um assessor do político foram presos. Segundo a Polícia Federal, a investigação, batizada de SOS, mira 12 contratos firmados entre o governo do Pará e organizações sociais para a administração de hospitais públicos do estado, inclusive os hospitais de campanha, criados por causa da pandemia do novo coronavírus. A suspeita é a de que os contratos, que somam 1 bilhão e 200 milhões de reais, sejam irregulares, de acordo com o Ministério Público Federal. Para o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, a atuação do governador do Pará, Helder Barbalho, se mostrou essencial para o sucesso da empreitada criminosa, envolvendo as organizações sociais na área da saúde no estado. Procurado, o governo afirmou em nota que apoia, como sempre, qualquer investigação que busque a proteção do erário público. A Procuradoria-Geral da República arquivou a apuração preliminar que investigava perfis na internet supostamente ligados a Bolsonaro e 2 filhos do presidente.
A representação foi feita ao Supremo pela deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB. Eram alvos da apuração preliminar o presidente e os filhos Eduardo e Flávio Bolsonaro. O procedimento na PGR foi aberto após o Facebook remover perfis ligados a gabinetes da família Bolsonaro e ao PSL. Em julho, a rede social tirou do ar 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook, além de 38 contas no Instagram. O conteúdo publicado variava entre notícias, eventos, eleições, memes, além de críticas à oposição e a jornalistas. O Facebook diz que os responsáveis tentavam ocultar a identidade. O perfil Bolsonaro News é um dos investigados. O e-mail usado para registrar a página era de Tércio Tomás. Atualmente, ele é assessor especial do presidente, com um gabinete no Palácio do Planalto, apartamento funcional e salário de quase R$14 mil por mês. Tércio já foi assessor de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Em manifestação ao Supremo, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, afirmou não haver elementos que justifiquem o início formal de uma investigação contra Bolsonaro e seus filhos por estes fatos. Eleições 2020. Veja como foi o dia de campanha dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos foi até a zona leste da cidade. O candidato do PSOL esteve no bairro de Guaianazes. Ele voltou a dizer que, se eleito, vai priorizar a cultura na periferia e que vai instituir um gabinete itinerante e criar um programa de distribuição de renda para desempregados. A expectativa é atender cerca de 1 milhão de pessoas e fazer com que em São Paulo deixe de existir extrema pobreza. Nós temos todas as condições de fazer isso, atender com uma renda, que tenha ali a sua média entre R$350 e R$400, com que a gente consiga assegurar que as pessoas desempregadas, subempregadas, com prioridade para mãe solo, que estão nas periferias da cidade, sejam atendidas e possam sobreviver com o mínimo de dignidade. Celso Russomano, do Republicanos, também fez campanha na Zona Leste paulistana. O candidato visitou o Sindicato dos Trabalhadores com aplicativos de transporte terrestre intermunicipal do estado de São Paulo. Em São Miguel, elogiou o presidente Bolsonaro e afirmou também que sua campanha está estudando uma forma de dar um auxílio aos paulistanos. Russomano disse, porém, que acima de tudo o importante é a geração de empregos e a retomada de economia. Pela manhã, Bruno Covas, do PSDB, deu entrevista à Rádio Bandeirantes e, à tarde, participou de um debate na Associação Comercial de São Paulo. Candidato à reeleição, o tucano garantiu que as aulas na capital só voltam com o aval da vigilância sanitária e falou que o programa de desestatização será eixo da próxima gestão. Eu não creio nem em estado mínimo ou estado máximo. Eu creio no estado necessário. Não adianta o poder público ficar cuidando de estádio, parque, mercado, se ele não consegue fazer aquilo que é a sua finalidade maior, que é investir em educação, saúde, cultura, transporte, moradia, segurança para a população. O Ministério Público pediu à Justiça Eleitoral do Rio a impugnação da candidatura à reeleição do prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. A recomendação se baseia no fato de Crivella ter se tornado inelegível até 2026 por abuso de poder político. Ele foi condenado na semana passada por um episódio ocorrido nas eleições de 2018, quando participou de um evento para pedir votos para o seu filho, que era candidato a deputado federal. A defesa do prefeito afirmou que não há nenhum tipo de impedimento e Crivella está apto a disputar a eleição até o trânsito em julgado, ou seja, até uma decisão definitiva sobre o caso. E a Lava Jato de São Paulo denunciou o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza. A Força Tarefa Paulista denunciou ainda outro ex-diretor da Dersa e um ex-executivo da Galvão Engenharia. De acordo com a denúncia, Paulo Preto, como é conhecido, recebeu propina em 2007 e 2010, quando foi diretor de engenharia da empresa. As transações realizadas para contas na Suíça podem ter chegado a mais de 60 milhões de reais pelo câmbio atual.
Ele tinha assumido o cargo em 2005 e trabalhou nos governos de Geraldo Alckmin e José Serra, ambos do PSDB. Para a Força-Tarefa da Lava Jato, Paulo Vieira de Souza era o operador do partido. Ele foi condenado pela Justiça Federal a 27 anos de prisão devido a irregularidades em obras do trecho sul do Rodoanel e do Sistema Viário Metropolitano de São Paulo entre 2004 e 2015. Ele também foi preso preventivamente em 2019. Atualmente está em prisão domiciliar devido à pandemia do novo coronavírus. A antecipação da aposentadoria do ministro Celso de Mello abriu uma corrida para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello se aposentaria compulsoriamente em 1º de novembro, quando completará 75 anos. No entanto, na semana passada, ele avisou à presidência da Corte que vai deixar o cargo no dia 10 de outubro. O ministro é o mais antigo em atuação na Corte. Ele foi indicado pelo então presidente José Sarney em 1989. Agora, alegou problemas de saúde para antecipar a aposentadoria. Será a primeira nomeação de um ministro para o STF do presidente Jair Bolsonaro. Até o final do mandato, o chefe do Executivo poderá indicar mais um nome para a vaga que será aberta pelo ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta em julho do ano que vem. Agora, 3 nomes aparecem como cotados para substituir o decano Celso de Mello. O mais bem posicionado na disputa seria o do atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Homem de confiança do presidente Jair Bolsonaro, tem bom trânsito no Congresso Nacional. O pai dele foi chefe de gabinete de Bolsonaro por vários anos. Outro nome cotado é do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Ele também tem boa relação com Bolsonaro. No entanto, o nome dele sofre resistências no Legislativo. E no STF é visto com desconfiança após o episódio da produção de um dossiê contra adversários de Bolsonaro, elaborado no Ministério. E outro nome que desponta como provável é o do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ. Atualmente, o ministro também é o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. No TSE, ele pode julgar a ação que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Se o presidente indicar Salomão, de quebra, ele abre uma vaga no STJ. Na corte, tramitam processos que envolvem o filho do presidente, Flávio Bolsonaro. O juiz Ricardo Leite, substituto da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou hoje a soltura dos hackers Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer. Eles eram os únicos que ainda permaneciam presos desde o ano passado, quando foi deflagrada a Operação Spoofing. Eles são acusados de terem invadido o aplicativo Telegram de diversas autoridades públicas, entre elas o ex-ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Em sua argumentação, o magistrado escreveu que manter a prisão preventiva durante toda a instrução criminal acarretará inevitável excesso de prazo. O juiz determinou que os dois usem tornozeleira eletrônica. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia estável, cotado a R$ 5,63 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em queda de 1,15% aos 93.580 pontos. E de acordo com o novo calendário do auxílio emergencial, amanhã será paga a primeira parcela do adicional, no valor de R$ 300, aos 27 milhões de brasileiros que não fazem parte do Bolsa Família. O auxílio adicional será dividido em 4 pagamentos. O primeiro começa amanhã, quarta-feira, dia 30. Tem direito ao valor aqueles trabalhadores que já receberam em abril a primeira parcela do benefício, ou seja, os R$ 600, e que também terminaram de receber as 5 parcelas iniciais. Quem começou a receber o benefício original em maio só vai poder receber a nova parcela inicial no dia 30 de outubro. Das 48 milhões de pessoas fora do Bolsa Família, com direito ao auxílio, 27 milhões deverão receber o total do adicional em 4 parcelas de R$ 300. Serão mais de R$ 9 milhões em recursos federais destinados à população cadastrada, segundo o Ministério da Cidadania. A pasta informou que os créditos começam a ser pagos conforme o mês de aniversário, iniciando por quem nasceu em janeiro. E um levantamento mostra que mais de 4 milhões de domicílios brasileiros tiveram como única fonte de renda, no mês passado, o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. O repórter Luciano Penteado tem ao vivo mais informações. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Esse estudo é do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e mostra que no mês de agosto, 4,2 milhões de domicílios em todo o Brasil tiveram como única fonte de renda esse auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Os estados onde essa proporção foi maior são Piauí e Bahia, onde cerca de 13% das famílias ficaram nessa situação no mês de agosto. Na média, o trabalhador, segundo esse estudo do IPEA, ele teve 89,4% do rendimento habitual de antes da pandemia por causa deste auxílio emergencial de R$ 600 e que, na média, a renda foi de R$ 2.384. Os trabalhadores que tiveram maior aumento proporcional são os trabalhadores que atuam por conta própria. Eles tiveram um rendimento, na média, de 76% do rendimento habitual também de antes da pandemia, só que também são o grupo de trabalhadores que receberam menos, na média R$ 1.486. Outro dado curioso desse levantamento do IPEA é que um dos grupos que mais sofreram com os efeitos da pandemia, o grupo dos artistas e dos esportistas, os atletas, tiveram apenas 15% de recuperação da renda no mês de agosto. Voltamos com você no estúdio, Laerte. Obrigado, Luciano. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Na primeira oportunidade, o Centrão deixou Paulo Guedes na mão. Ao insistir na proposta de recriar a CPMF, o ministro da Economia revelou-se refém de uma nova ilusão. A ilusão de que a aliança com o Centrão revigorou no Congresso a agenda de reformas liberais. O ministro não se deu conta de que a política se desenvolve em duas dimensões. Numa, as discussões ocorrem na arena pública, sob a luz do sol. Noutra, os interesses são trançados no escurinho. Até outro dia, Bolsonaro e o Centrão brigavam. De repente, apagaram-se as luzes e produziu-se a conciliação. Restaurou-se o toma lá, dá cá. Tudo muito lindo e até necessário. Sem fazer política, o governo não sai do lugar. Mas faltou responder a algumas perguntas simples. O que é que a turma do Centrão quer tomar do governo? O que Bolsonaro se dispõe a dar? O que o presidente exigiu em troca? Para elucidar essas dúvidas, seria necessário acender a luz para verificar se há reformas constitucionais e políticas públicas sobre o balcão. A reforma tributária com a recriação da CPMF seria o primeiro grande teste de fidelidade do Centrão. Não funcionou. Até aqui, sabe-se que Bolsonaro deu cargos ao Centrão e ainda não recebeu nada, além de promessas de blindagem pessoal e familiar. O imposto sobre transações digitais de Paulo Guedes foi devolvido ao freezer. Junto com ele, a ideia de uma ampla desoneração da folha salarial das empresas. O ministro ficou numa posição muito parecida com a de um personagem de Shakespeare, o rei Ricardo III. Equipando-se para uma batalha, o rei requisitou a preparação do seu cavalo preferido. O ferreiro ajustou as 3 primeiras ferraduras, verificou que faltavam 2 pregos para a fixação da 4ª. Na correria, a ferradura foi colocada de qualquer jeito. No fervor da batalha, a ferradura se desprendeu, o animal caiu e o rei, no chão, fez o célebre apelo: um cavalo, meu reino, por um cavalo. O Centrão oferece a Paulo Guedes e às suas reformas a segurança de um cavalo com a ferradura frouxa. O ministro descobriu que continua a pé. Boa noite. O senador Márcio Bittar, do MDB, relator da PEC que deve estabelecer a criação do Renda Cidadã, disse hoje que a proposta do governo de adiar o pagamento de precatórios para financiar o novo programa social não é um calote. Em meio às reações negativas, o presidente Jair Bolsonaro pediu sugestões e não críticas do mercado financeiro. Segundo Bittar, o mecanismo é necessário para ajudar financeiramente as camadas mais pobres da população, após o fim do auxílio emergencial a partir de janeiro. O senador disse ainda que o valor mensal do benefício do novo programa social Renda Cidadã deve ficar acima de R$ 200 e abaixo de R$ 300.
Mas a alternativa anunciada ontem pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro para bancar o Renda Cidadã foi muito criticada pelo mercado financeiro, por políticos e entidades. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, classificou como inconstitucional a proposta do governo federal de financiar o Renda Cidadã com recursos destinados ao pagamento de dívidas da União. Os chamados precatórios são dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça. No projeto do orçamento para 2021, o governo reservou 55 bilhões de reais para saldar esses débitos. Mas com esta mudança, o valor a ser pago seria de 16 bilhões de reais. O dinheiro também viria de uma parte dos recursos do Fundeb, o Fundo da Educação, aproveitando que os gastos com o fundo não entraram na previsão de orçamento da União. Para o relator do Fundeb no Senado, Flávio Arnes, do Podemos, essa opção é um absurdo completo, lastimável e impensável. Já a relatora do fundo na Câmara, a deputada professora Dorinha, do DEM, não vê amparo legal nessa proposta. Segundo ela, pela legislação, não é possível direcionar verbas da educação para a área de assistência social. Hoje, Bolsonaro rebateu as críticas e voltou a defender o novo programa social. Ele mandou ainda uma mensagem ao mercado financeiro. Todo mundo tem consciência que milhões de empregos e rendas foram destruídos. Com a política do fica em casa. A economia a gente vê depois, é isso? Chegou a fatura aí. O pessoal do mercado também, não estou dando um recado para vocês. Se o Brasil for mal, todo mundo vai mal. Aquele ditado, estamos no mesmo barco, é o mais claro que existe no momento. O Brasil é um só. Se começar a dar problema, todos sofrem. O pessoal do mercado não vai ter também renda, vocês vivem disso, de aplicação, né? E nós queremos, obviamente, estar de bem com todo mundo. Mas eu peço, por favor, ajude com sugestões, não com críticas. O presidente destacou também que não existe um momento mais difícil do que esse vivido no Brasil. Não tem um bola de cristal, não, um pouco de raciocínio, um pouco de estudo e coragem para decidir. Ser presidente, governador, prefeito, não é sentar na cadeira e esperar a banda passar. Tem que tomar decisões, momentos difíceis. Não existe um momento mais difícil do que esse que eu estou vivendo no momento aqui no Brasil. Não existe. Tomar decisões. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Após a repercussão muito negativa, o governo começa a tratar a proposta do Renda Cidadã quase como um balão de ensaio, dando a impressão que a ideia de usar os recursos do Fundeb e dos precatórios ainda não estava formalizada, mas estava, só que pegou muito mal mesmo. Há um desequilíbrio estrutural muito pesado das finanças, o que dificulta a criação do programa, que seria mesmo importante do ponto de vista social, econômico e não apenas político. Só que a ideia de usar o dinheiro dos precatórios e do Fundeb foi rejeitada pelo mercado, por parlamentares e até questionada do ponto de vista legal, como nós vimos, especialmente os precatórios. Ficou a ideia de uma pedalada, de uma contabilidade criativa para driblar o teto de gastos. O que se espera, na verdade, independentemente da criação do Renda Cidadã, é que o governo consiga apresentar um programa bem formatado para a reestruturação das finanças que viabilize o cumprimento do teto de gastos através da redução de despesas, que é o que está previsto em lei. Não adianta atrasar despesas como aconteceria com os precatórios. No Congresso já estão em tramitação várias medidas que aumentariam a margem de manobra do orçamento, como a PEC dos gatilhos, PEC emergencial, a do Pacto Federativo. Propostas que podem ser unificadas, incluindo o Renda Cidadã. Mas cadê apoio político para isso tudo? Para as medidas que mexem, por exemplo, com o funcionalismo. No caso do Renda Cidadã, que antes seria o Renda Brasil, a equipe econômica até sugeriu a revisão de outros programas sociais que não têm o mesmo alcance. Mas aí faltou apoio até do presidente. O impasse está colocado e o clima de desconfiança joga contra o próprio governo. O mercado, que é quem o financia, tem elevado os juros e rejeitado papéis que, em princípio, seriam de risco zero. A dívida pública está sendo encurtada. O dólar mais alto pode pesar na inflação, que já não está tão comportada. A instabilidade da Bolsa também reflete essas incertezas e a fuga de capital. Não dá para falar em crescimento sustentável sem, pelo menos, estabelecer uma perspectiva de ajuste das finanças.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o agricultor do Pantanal está tendo prejuízos com as queimadas que atingem a região e defendeu a destinação de mais recursos para combate e prevenção a esses incêndios. Segundo a investigação da Polícia Federal, iniciada em junho, as queimadas, que já devastaram quase 3,5 milhões de hectares do bioma, começaram em 4 fazendas de grande porte em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A suspeita é de que produtores rurais tenham colocado fogo na vegetação para transformar a área em pastagem. De acordo com a ministra Tereza Cristina, os agricultores no Pantanal não estão felizes com as queimadas e é preciso separar o joio do trigo. E o Ministério Público Federal entrou com recurso para que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tome uma decisão sobre o pedido de afastamento do ministro Ricardo Salles da pasta do Meio Ambiente. Para o Ministério Público Federal, a permanência de Ricardo Salles no cargo pode trazer consequências trágicas à proteção ambiental, especialmente à Amazônia. Os procuradores solicitaram ao Tribunal Regional Federal que avalie diretamente o pedido de afastamento de Salles do cargo. Segundo o Ministério Público Federal, o recurso é justificado pelo alto risco nos índices de desmatamento, sobretudo na floresta amazônica. Em julho, o Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade administrativa contra o ministro do Meio Ambiente e afastamento cautelar. Desde então, o processo está parado na Justiça Federal de Brasília. A ação ocorreu devido a uma declaração de Ricardo Salles em uma reunião em abril, que veio a público por ser peça-chave no inquérito ligado ao presidente Bolsonaro. No encontro ministerial, Salles sugeriu que o governo aproveitasse a atenção da imprensa voltada à pandemia do novo coronavírus para ir passando a boiada, nas palavras dele, em relação às reformas nas leis ambientais. Nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório. Após a divulgação do vídeo, ele disse que defendia a flexibilização de normas dentro da legalidade. E hoje tivemos uma trégua no calor nos últimos dias aqui na cidade de São Paulo. Então, vamos saber mais da previsão com a Fernanda Azevedo, que já está aqui ao nosso lado. Boa noite, Fernanda. Você disse ontem mesmo, né, que esse ar mais fresquinho é passageiro e que amanhã, então, volta a esquentar. Vamos religar os maçaricos, Fernandes, é isso? É isso, como você disse, é uma trégua, só que de curta duração. Boa noite para você também, Laerte. Foi uma frente fria fraquinha que passou por aqui. Ela já foi embora, deixou um pouco de nebulosidade para trás, mas a partir de amanhã o sol volta. O último dia de setembro pode ser de recorde de calor. A máxima esperada é de 35 graus à tarde. Na quinta, até a madrugada vai ser abafada, vamos dos 21 graus de mínima até os 37. E na sexta também devemos alcançar de novo os 37 graus. No fim de semana tem previsão da passagem de outra frente fria também fraca e aí refresca de novo. E na Grande São Paulo também vai fazer bastante calor amanhã. Aqui 5 cidades da região metropolitana, a gente tem Osasco e Guarulhos até mais quentes que a capital, com máxima de 36. Em Diadema faz 35, que é a mesma marca da cidade de São Paulo. Santo André e São Bernardo do Campo com 33 graus. Pelo interior, os termômetros podem passar dos 40 nos próximos dias. No mapa de São Paulo dessa quarta, temos a faixa leste amanhecendo com um pouco de névoa, depois esquenta, e nas outras regiões o sol brilha forte desde cedinho, especialmente do centro para o oeste, a umidade do ar é que cai bastante. Nessas situações é bom evitar atividade física ao ar livre nas horas mais quentes do dia. Verdade, Fernanda, hidratar bem, né? E tem alguma região do Brasil que fica livre desse calorão amanhã, Fernanda? Tá bem difícil achar um lugar fresco no Brasil nesses dias. Essa onda de calor ela é bem abrangente, Laerte. Eu volto para o telão, vamos detalhar algumas temperaturas pelo Brasil. Então aqui o mapa das máximas em Porto Alegre e em Curitiba, que são geralmente as capitais mais frescas, faz 30 e 32 graus. No centro-oeste, 40 em Campo Grande e 43 em Cuiabá. No Rio amanhã faz 35 de máxima e no norte a gente tem
Palmas com 39 graus. Tem chuva amanhã, com mais intensidade no norte do país e mais constante aqui, no oeste do Amazonas até o Acre. No sul também são esperadas pancadas, só que mais isoladas, entre Porto Alegre e também Santa Catarina. Tem também uma faixa de umidade no litoral do Nordeste, só que é chuva passageira. Agora, nas outras regiões, uma área de alta pressão impede a formação de nuvens de chuva. Então, amanhã eu volto trazendo notícias do calor, combinado? Combinado. Será que teremos esses novos recordes de temperatura amanhã, Fernanda? Bom, amanhã você conta pra gente, tá joia? Combinado. Boa noite. E o mundo chegou a 1 milhão de mortes pelo novo coronavírus. Os Estados Unidos e o Brasil são os países com os maiores números de óbitos. O país liderado por Donald Trump registrou mais de 205 mil mortes. Aqui, em solo brasileiro, sob o comando de Jair Bolsonaro, são mais de 142 mil vítimas. Além da triste marca, a velocidade da pandemia também chama a atenção. Enquanto o mundo levou 6 meses para registrar as primeiras 500 mil mortes, foram necessários somente 3 para registrar as outras 500 mil. Os últimos 100 mil óbitos ocorreram no intervalo de 12 dias. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde lamentou que o mundo tenha atingido 1 milhão de mortes por Covid-19. Para Tedros Adhanom, independentemente do tamanho da crise em cada país, a situação pode ser revertida. Ele afirmou que nunca é tarde para reagir e disse que a marca é um momento difícil para o mundo. No entanto, destacou que há sinais de esperança encorajadores para o futuro. E citou como exemplos países que responderam de forma eficaz e integrada à pandemia. Na América do Sul, falou sobre o caso do Uruguai, que tem o menor número de casos e mortes da região. E resultados preliminares parciais apontam que a vacina da Johnson contra a Covid-19 é segura e induziu resposta imune. A vacina deverá ser testada no Brasil na fase 3. Ao todo, os testes foram feitos em 796 participantes, divididos em 3 grupos. E, de acordo com os estudos, a vacina da Johnson & Johnson gerou anticorpos em 98% dos voluntários. A empresa quer produzir até 1 bilhão de doses em 2021, a preço de custo. E nos Estados Unidos, o policial indiciado após a morte de Breonna Taylor se declarou inocente. Taylor morreu na noite de 13 de março, depois que 3 policiais chegaram à casa dela com um mandado de busca e apreensão especial que os permitiu entrar sem aviso. Ao chegar, o namorado da vítima abriu fogo contra os policiais, que dispararam de volta. Vários tiros atingiram Taylor. Britt Hankinson foi acusado de colocar em risco a vida dos vizinhos quando seus tiros atingiram o apartamento ao lado. Nenhum dos 3 policiais que abriram fogo durante a operação que levou à morte da jovem foi acusado de homicídio. Um júri considerou que eles agiram em legítima defesa. A decisão judicial sobre a morte de Taylor gerou protestos em Louisville e no resto dos Estados Unidos, pois os manifestantes consideraram o tratamento dos 3 agentes muito benevolente. Hankinson pode ser condenado até 15 anos de prisão. O chefe do comitê organizador de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, afirmou que as Olimpíadas e as Paralimpíadas serão realizadas no próximo ano a qualquer custo. Nas últimas semanas, os organizadores têm avaliado quais medidas de combate à pandemia serão implementadas durante as Olimpíadas. Entre as mais importantes está o relaxamento das restrições de acesso ao país, já a partir do mês que vem, para que os atletas viajem e treinem durante os Jogos. Atualmente, pessoas de 159 países e regiões estão proibidas de entrar no Japão. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde, sobre a expectativa da vacina contra a Covid-19, o fechamento dos hospitais de campanha e a diminuição dos números de casos e óbitos pela doença. É depois do intervalo. Até já. Direto para a entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a expectativa da vacinação contra a Covid-19, fechamento dos hospitais de campanha e diminuição do número de casos e óbitos por causa do coronavírus em São Paulo. Eu converso com Jean Gorenstein, que é secretário estadual de saúde. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos.
Bem, eu queria saber da sua expectativa em relação à vacinação. A gente tem visto muita discussão, secretário, quanto à validade, quanto que se poderá ter de imunidade com a vacina. Eu já vi alguns percentuais que eu considerei meio baixo, mas eu não sou médica. Então eu queria saber, o senhor como médico, como é que lida com essa expectativa de que daqui a alguns meses a gente tenha vacinação, talvez mais de um tipo de vacina, e o que se pode esperar de controle efetivo da pandemia? Denise, a única forma que nós teremos o controle realmente da pandemia no nosso país será com o advento da vacina. E a gente não está falando de uma vacina, a gente precisa de vacinas para que a gente possa vacinar mais e mais brasileiros das áreas mais remotas do país. Só assim que nós teremos a condição, a possibilidade de voltar ao que nós chamamos normal. Por enquanto, nós ainda temos que rezar aquela cartilha das regras sanitárias. Por isso, existem várias vacinas sendo estudadas no país e a escolha do Brasil como sendo um local para a fase 3 é para avaliar uma eficácia da vacina. O que é a eficácia da vacina? É a condição que uma vacina propõe-se de proteger as pessoas contra a doença. Por isso, é um local extremamente especial, uma vez que nós temos ainda a circulação do vírus no nosso meio. Agora, quando a gente fala, por exemplo, no percentual de imunidade de 60%, eu já ouvi falar nisso, não é pouco? Então, a gente tem que avaliar alguns aspectos quando a gente vai falar de uma vacina. A gente tem que entender que a vacina ela tem que ter segurança e eficácia. Quando a gente fala de segurança, a gente avalia geralmente na fase 2 dos testes. E eu vou avaliar o quanto eu tenho de efeitos colaterais, se eles são poucos e quais são, se são leves, moderados ou graves. Os efeitos graves fazem com que estudos sejam interrompidos e reanálise da própria vacina. Quando nós falamos, portanto, de uma vacina que evolui para a fase 3, nós estamos dizendo que ela segue todos os ritos de segurança. E na fase 3, ela vai mostrar o quê? Aquilo, como disse, que ela se propõe, que é a eficácia. O ponto em que ela impede daquele indivíduo ter doença. Quando nós estamos no meio de uma pandemia como essa, em que condições sociais, condições habitacionais fazem com que nós tenhamos uma dificuldade de controle, e a gente viu isso muito classicamente, se a gente comparar o que aconteceu com países da Europa e o que acontece no nosso país, nós tivemos uma elevação muito progressiva, lenta, gradual, ficamos por um período muito prolongado no platô e começamos a apresentar o descenso também de forma lenta e gradual. Isso fez com que nós ainda tivéssemos um número de casos muito grande no nosso país por um período muito prolongado. Então, desta maneira, o fato de você ter uma vacina que mesmo que ela não mostre graus de eficácia ou eficiência de proteção de 90%, esse é o ideal de uma vacina, mas que ela já apresente 50%, 60%, nós teremos a possibilidade de evitar a ocorrência de quadros graves e diminuir a mortalidade. Assim nós tínhamos quando nós falávamos de gripe. Nós falávamos de gripe, nós dizíamos o seguinte: o nosso objetivo maior não é evitar propriamente a gripe, mas evitar os agravos trazidos por ela, ou seja, mortalidade e quadros graves. Isso impactou naquela oportunidade na redução do número de mortes e de internações hospitalares. À medida em que maior número de vírus foram acrescidos à vacina da gripe, por exemplo, nós passamos a ter uma eficácia também muito maior para a proteção dos vários vírus que circundavam, principalmente em épocas específicas, como no inverno. Então, quando nós falamos... Isso quer dizer que se a gente tomar uma vacina com esse percentual, por exemplo, de imunidade, há o risco de pegar a doença, só que de uma forma mais branda, é isso?
Pois é, e é isso que nós temos que ter essa atenção, principalmente para um vírus que ainda está no nosso meio, que ainda provoca quadros graves e morte, e lembrando que nem sempre, quando nós falamos de mortalidade, nós estamos incluindo grupos de idosos ou diabéticos. A gente vê pacientes jovens que sem nenhuma alteração da sua saúde, doenças, e que evoluem muitas vezes com uma forma grave e até mesmo fatal. Então, ter uma vacina como essa vai ajudar que tenhamos a possibilidade das pessoas recomeçarem a sua vida de uma forma muito mais segura. Isso é importante. Agora, doutor Jean, a gente tem visto em algumas cidades aqui no Brasil, como aconteceu com Manaus, como aconteceu com Salvador, fechando determinadas atividades que levavam a muita aglomeração, como é o caso de praias, como é o caso das festas que foram liberadas dessas cidades. A Europa passando por uma nova onda, que eles não chamam de nova onda, mas é um aumento que tem preocupado o número de casos. O Reino Unido já fechou algumas atividades. Aqui no Brasil nós podemos passar por esse processo também, em São Paulo em particular. O senhor conta com essa possibilidade? Olha, eu não acredito que nós tenhamos o que aconteceu, por exemplo, na Europa, em Israel, por exemplo. Eles tiveram um número muito elevado de casos de uma forma muito rápida e, através de medidas muito mais restritivas, porque a condição social e econômica lhe permitiram, eles fizeram um lockdown, ou seja, fecharam tudo. E, com isso, nós tivemos, nessas regiões, uma queda muito rápida do número de casos. Porém, a abertura ela não foi flexibilizada. Ela foi aberta, seja bares, restaurantes, discotecas. E aí, o que passamos a ver nesses países foi a circulação de um vírus, mas principalmente deixando um grupo diferente daquele da primeira onda, que eram jovens, de 18 a 29 anos. Por quê? Porque eram aqueles que circulavam mais, que saíam mais à noite e, com isso, claramente levavam tanto para as suas casas e retomavam e comprometiam também aqueles que ainda respeitavam as medidas de restrição. No nosso meio, nós não chegamos a restrições tão importantes. Por quê? Porque nós tínhamos questões sociais, habitacionais, as pessoas moram muitas vezes num cômodo com 7, 8 pessoas e tão dificilmente você tem a possibilidade de promover um distanciamento entre as pessoas. E com isso, a circulação do vírus passou também a ser maior. Então, essa elevação, como disse, foi subindo de forma gradual e mesmo que hoje nós tenhamos um incremento do número de casos, isso pode repercutir num decréscimo daquela curva que nós vínhamos apresentando de uma forma mais lenta. Ou talvez criar um degrauzinho, mas não voltar a ter uma onda e voltar aquele platô naqueles níveis mais elevados. Agora, doutor Jean, o governo federal vai fazer um dia D para facilitar o acesso a medicamentos que estão sendo utilizados no tratamento do coronavírus. A gente tem vários protocolos, não tem nenhum medicamento 100% eficaz. Como é que o senhor vê essa possibilidade desse acesso mais fácil? Nós temos que entender que todo médico tem todo o direito de fazer a prescrição que ele, como médico, um técnico estudado, achar melhor para os seus pacientes. Mas nós temos que lembrar que nenhuma dessas medicações mostrou no teor científico nenhum efeito no ponto de vista de tratamento de Covid, mesmo nas fases muito mais precoces. De toda forma, como são medicações que estarão disponíveis para as pessoas à medida que houverem as prescrições dadas por esses médicos. Mas reforço que nós não temos embasamento científico nenhum que justifique o uso dessas medicações. Muito pelo contrário, nós vimos que algumas dessas medicações podem levar a efeitos colaterais, efeitos esses até mais graves, principalmente no ponto de vista cardíaco, levando a arritmias cardíacas, o que pode promover até riscos de morte para quem os faz. Agora, o senhor já vê uma segurança no Estado em relação ao número de casos para desativar os hospitais de campanha, como a gente tem visto?
Não tem dúvida, o número de ocupação dos leitos da unidade de terapia intensiva, seja no estado, seja no município, estão abaixo de 46%, portanto, muito diferente daquilo que nós víamos anteriormente. Então, é importante que aqueles hospitais que se voltavam exclusivamente para o tratamento do Covid, especialmente os hospitais de campanha, então, sejam encerrados. Aqueles hospitais que eram, por exemplo, uma maternidade, que era um hospital cardiológico e que se voltou ao Covid, volte também a atender às suas vocações. Isso é importante. Se os serviços estão retomando, serviços de alimentação, serviços como parques temáticos, então nada mais certo do que nós também retomarmos a saúde. Nós não temos um país, especialmente um estado, com uma doença só. Nós temos várias doenças. Nós pedimos para as pessoas ficarem em casa enquanto nós preparávamos os hospitais. Preparamos, controlamos a pandemia em ajuda da população. Agora é hora de nós, então, também acolhermos e ofertarmos serviços para essa população poder ser cuidada de outras doenças. Agora, doutor Jean, o senhor como médico infectologista, não apenas secretário, como é que vê toda a discussão em torno da obrigatoriedade do uso de máscara e obrigatoriedade que será possível também da vacinação? Pois é, eu vejo dois aspectos. Primeiro, a questão relacionada à obrigatoriedade do uso de máscara. Isso é fundamental, isso já mostrou claramente a questão relacionada ao controle da pandemia. Isso ajudou não só os países lá fora, como aqui mesmo no próprio país. Então, isso é nítido, é claro. A obrigatoriedade do uso da vacina isso consta em lei, principalmente quando foi concentrado logo no início de fevereiro, a questão ligada a uma emergência em saúde pública. Então, a obrigatoriedade das pessoas serem vacinadas. É claro que as pessoas elas teriam o seu direito de dizer eu não quero ser vacinado. O que eu acho é que, especialmente num momento como esse, em que nós não temos ainda doses suficientes, nós vamos vacinar quem tem interesse. É isso que nós temos que lembrar, que aquelas pessoas, e quanto mais pessoas que tomem a vacina estejam protegidas, para nós é melhor. Então, olhar nesse momento e discutir se nós devemos obrigar ou não as pessoas a tomarem a vacina, talvez não seja a questão. Hoje a nossa discussão é: precisamos de muito mais vacinas para vacinar muito mais brasileiros, porque a maioria dos brasileiros querem tomar a vacina, precisam se sentir seguros para retomar as suas atividades de uma forma voltando àquele normal. Perfeito. Conversei aqui com o Jean Gorenstein, que é secretário estadual de saúde. Doutor Jean, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, Denise. É sempre um prazer conversar com você. Você. Lembrando que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e também produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Ponto final nessa edição do Jornal da Gazeta. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Uma boa noite.